Quando se é escaldado, o toque machuca, ainda que feito gentilmente. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Lila, da Marilynne Robinson, terceiro livro da saga Gilead, não é exatamente uma saga, mas uma tetralogia, e eu já resenhei os outros dois livros aqui, o Gilead e o Home. Esse livro foi publicado em 2014 e, se tudo der certo, lerei a tetralogia toda. Já estou ansiosa para o próximo, que é o Jack. Bom, a Marilynne Robinson ganhou o Pulitzer com o primeiro volume, que foi o Gilead, e o Orange Prize com o segundo volume, que é o Home. Realmente são livros muito bons. E a gente sabe que essa história começa com o Reverendo Ames, né, no primeiro livro. No Gilead, a gente tem uma carta que o Reverendo Ames, um homem já septuagenário, está escrevendo para o seu filho. Ele tem um filho depois de muitos anos, num segundo casamento com a Lila, a protagonista desse livro aqui. E a Lila também é muito mais nova do que o Ames. É um casamento assim meio inesperado para os dois, eu diria. E aí eles têm esse filho e o Ames, percebendo que vai perder muito da juventude do filho, escreve essa carta, que é Gilead, um livro assim super bonito, encantado, melancólico, assim, um livro muito sobre o fascínio do Ames com o mundo e tentando assim legar, mostrar para o filho dele essas coisas que valem a pena, né, deixar um legado assim de aprendizado. Mas é uma carta, então é um texto editado, né, é muito do que o Ames escolheu contar para o seu filho. Já no Home, o segundo volume, a gente tem um pouco da vida de uma família que é muito amiga do Ames, que é a família dos Button. O Button é um outro reverendo. Se eu entendi bem, o Ames e o Button são de denominações religiosas diferentes. Eu acho que o Ames é calvinista e o Button eu esqueci, mas eu falo na resenha do Home. Enfim, e o Button foi esse homem que teve muitos filhos, ao contrário do Ames. O Ames teve um primeiro casamento e a esposa dele morre. Se eu não me engano, ela morre no parto. Então ele perde a esposa e a filha. Depois ele passa anos solteiro até que ele conhece a Lila e eles se casam, mas aí ele já se casa mais velho. O Button é esse homem que se casa e tem muitos filhos. E também é um reverendo, enfim, muito respeitado da comunidade, assim como o Ames. Só que o Button tem um filho que é meio que a ovelha negra, que é o Jack, um filho que foi batizado em homenagem ao Ames, né, o John Ames. Então é por conta dessa amizade, o Ames é o padrinho do Jack. E o Home conta um pouco o retorno já na época da meia-idade do Jack e de uma das irmãs dele, a Grace, que tá passando por uma espécie de divórcio. Ela também tá passando por uma espécie de desestruturação da sua vida de mulher adulta. E eles acabam voltando para a casa paterna numa época em que o Button tá muito velho, muito debilitado. Então o Home gira ali em torno dessa família, com esse pai muito doente, debilitado, e esses dois filhos que, entre aspas, não deram certo na vida. E eles ali naquela coisa de se ajudar e ajudar o pai, mas de também tentar uma certa redenção ali, que é difícil, em especial no caso do Jack, porque o Jack não desposa a fé. O Jack, ao contrário do restante da família, é uma pessoa que não consegue ver muito sentido na fé cristã, né? E isso é um grande problema com o Button e também com o Ames, de certa forma. Home é um livro tristíssimo, é um livro sobre amor, mas é um livro sobre esse abismo entre pessoas que se amam, essa incomunicabilidade, esse caráter trágico das diferenças, mas é um livro assim muito triste. Os dois primeiros livros são livros que me comoveram muito, o primeiro nesse sentido do encantamento e o segundo nesse sentido da tristeza. O Lila, o terceiro livro, ele é então um livro focado nessa moça que chega em Gilead tempos depois, sozinha, e ela entra um dia na igreja para se proteger da chuva, e é assim que ela conhece o John Ames. Eles vão se aproximando, eventualmente acabam se casando e tendo um filho. E ela então é essa esposa muito mais nova do que o Ames, embora eu tenha ficado com a impressão no livro, embora isso não fique muito claro, de que a Lila, se não estava aí lá pelos seus 30 anos, 30 e poucos anos, eu acho, já que o Ames é septuagenário, eu acho que ela estava aí pelos seus 30 e poucos anos, enquanto o Ames estava pelos 70
ou talvez ela tivesse nos quase 30, eu não sei, é difícil falar porque a Layla não fala muito sobre a sua idade. A Layla é uma mulher que viveu muito assim a precariedade, ela tem uma história de vida de muita dureza, pobreza e precariedade. A gente vai descobrir no Layla que ela foi roubada da família dela, né? A Layla, ela nasce, ela sabe pouquíssimo da vida dela, da família, da casa, da família real e da casa real dela. Ela tem, assim, umas vagas lembranças de ser uma menina muito jogada, largada, sozinha, esfaimada, maltratada. E num determinado momento, a Layla, nesse ambiente onde ela era praticamente abandonada, ela é roubada por uma pessoa que era gentil com ela. Ela é roubada por uma mulher chamada Doll. Doll não é o nome verdadeiro dessa mulher, mas é a mulher que vai cuidar da Layla. A Doll tem uma grande cicatriz no rosto e a Doll é uma espécie de andarilha. Ela é uma pessoa sem casa, sem destino, e ela é uma pessoa que não pode fixar residência em nenhum lugar pelas coisas que ela fez. Então a gente sabe que, além de ter roubado a Layla para cuidar dela, ela rouba como um ato de misericórdia, porque ela vê que a menina tá abandonada e vai morrer a qualquer momento, porque ela era, assim, magérrima, ela tava realmente subnutrida. Parece que a Doll se meteu em algumas brigas no sentido de se defender, uma mulher sozinha, né? Então, assim, que ela, assim, tem suas desavenças em alguns lugares, né? Como a Doll tem o rosto marcado por uma cicatriz, é muito fácil lembrar dela. Então ela não pode fixar pouso em nenhum lugar. A Layla, então, vai crescer com essa moça, com a Doll. E a Doll segue um grupo de andarilhos, de pessoas que também não têm casa, que são pessoas que vão indo de fazenda em fazenda procurando trabalho. Então eles vão trabalhando em colheitas, eles vão trabalhando normalmente em trabalhos assim de fazenda, né, de plantações. E eles meio que dormem nos barracos ou nos estábulos, eles não têm lugar fixo, muitas vezes eles dormem na rua, então eles ficam tentando se virar, mas assim, nessa coisa meio andarilha mesmo. A Doll segue de vez em quando, existe uma espécie de estigma não muito explicado ali. A Doll não é um membro, vamos dizer, fixo do grupo, mas ela é aceita pelo grupo. E então ela de vez em quando fica ali com eles. E a juventude, infância e juventude da Layla é passada com esse grupo de pessoas que fica se locomovendo, de pessoas muito pobres, que não tem nada, que fica se locomovendo atrás de trabalho. Então a Layla é essa menina que ela não tem casa, ela não tem família e ela não tem nome. Layla não é o nome dela, é o nome que a Doll dá pra ela, porque acho que a Doll tinha uma irmã com esse nome e ela gostava do nome. Então a Layla acaba tendo essa família, de certo modo a Doll é a família dela, mas é essa família, mas ela não sabe sobre suas origens. Ela não sabe quem são seus pais, né? A Doll vai ter a preocupação no sentido de preservar a Layla de um futuro mais difícil e mais complicado, de botar a Layla para estudar. Então a Layla vai começar a estudar, a ler. Ela vai ter um momento em que ela vai começar, pelo menos alfabetizada, ela vai ser, embora ela não vá avançar muito nos estudos. E aí, o que acaba acontecendo é que num determinado ponto da vida delas, elas têm que se separar. Existe um momento em que a Doll deixa a Layla com o grupo e diz que vai resolver um problema e que depois ela volta. E o grupo decide se livrar da Layla. Eles deixam a Layla numa cidadezinha, na porta de uma igreja, e vão embora. E a Layla fica lá 4 dias esperando. E aí a Doll reaparece, ela fica desesperada quando descobre que eles entregaram a menina, vai procurá-la e a encontra. E depois acontece de novo, mais à frente, quando a Layla tá um pouco maior, uma nova separação. Nesse período dessa separação, a Layla consegue começar a trabalhar. E aí ela vai trabalhando como camareira, arrumadeira, essas coisas assim, mas ela se torna uma pessoa muito fechada, porque ela foi criada pela Doll com a ideia de que ela sempre tinha que se defender, porque a vida era muito dura. Então a Layla, ela cresce sempre com essa ideia da iminência da falta de comida, da iminência de uma falta de casa, da iminência de ser presa, né? A Doll sempre mostra pra ela que se elas forem pegas, ela pode ser presa, a Doll pode ser presa, a Layla pode ser devolvida para aquelas pessoas que tratavam ela mal. Então a Layla sabe disso, ela sabe que ela foi tirada de uma casa, de umas pessoas, mas ela tem um vínculo afetivo com a Doll. E aí a Layla
desenvolve esse senso de proteção que faz com que ela não se conecte com as pessoas, ela não fala da sua vida, ela é muito fechada, ela é muito dura, ela é uma pessoa embrutecida. Como eu li nessa passagem que eu traduzi para ler no início do vídeo, né, quando ela fala, quando se é escaldado, o toque machuca ainda que feito gentilmente, a Layla não vai ter muitas experiências de cuidado, né, durante boa parte da sua vida. Em parte porque ela está tentando se preservar. A única experiência de cuidado mais próximo, toque, abraço, colo que ela tem, é com a Doll. A Doll fez essas coisas com ela, mas fora isso, ela é uma pessoa meio sem lugar, sem amigos, sem grupo, sem família, uma pessoa fechada, uma pessoa desconfiada sempre. As agruras do destino vão fazer com que a Layla acabe se vendo numa situação difícil, e ela acaba entrando na vida que a Doll não queria que ela entrasse de jeito nenhum, que é a da prostituição, né? E aí a Layla vai ter talvez um período mais duro e difícil da sua vida, até que ela consegue, de certo modo, sair daquilo ali, mas sempre nessa coisa meio de risco, e a Layla acaba criando uma espécie de conforto emocional na rua, né? Ela é uma pessoa que vai tendo dificuldade com esses pousos tradicionais, como casa, trabalho, uma vez que ela cresceu com essa espécie de liberdade, uma pessoa que vivia próxima aos rios, próxima às plantações, dormindo com o céu por telhado. Então, assim, ela tem um pouco de ela fica sempre tendo um pouco esse chamado para fora, para a vida de andarilha, mas ela acaba eventualmente saindo dessa vida de prostituição, e aí é um dia que ela chega em Gilead, né? Ela tá tentando se movimentar, mudar de lugar, e ela chega em Gilead, tá chovendo, ela entra na igreja para se proteger. Ela não tem muita noção de religião, ela assistiu a alguns cultos públicos do lado de fora, na rua, mas o grupo com que ela andava era muito desconfiado com religião. E aí ela vai tomando ali contato com as pessoas de Gilead e com o Ames. As pessoas percebem que a Layla não tem nada nem ninguém. E isso é um pouco aparente no modo como ela é fisicamente. A Layla é uma pessoa de aparência... ela tem essa aparência embrutecida, de pessoa que trabalha com as mãos, sabe? De pessoa meio batida pela vida, usa roupas baratas, usadas, compradas em brechó, enfim, ela tem um pouco esse jeito de pessoa que vive dificuldade. E em Gilead existe essa espécie de barraco, que é uma casa abandonada, e ela fica meio que fora do centro da cidade, perto do rio. Quando a Layla descobre essa casa, ela decide ocupar essa casa. Que eu tenho a impressão de que é uma casa específica que foi citada no Gilead e no Home. É uma casa de uma pessoa específica. Assim, com uma certa importância. Não dos protagonistas, mas com uma certa importância para a trama. Então a Layla ocupa essa casa, que está abandonada, então não é uma casa que deveria servir para viver, por exemplo, fica muito frio no inverno e ela não tem como ficar lá. E quando as pessoas da cidade percebem que a Layla tá morando ali, o Ames se empenha em ajudá-la. O Ames nota a Layla no primeiro dia que ela entra na igreja, ele fica meio que intrigado com a figura dela. E existe essa mobilização dele com o resto da cidade de ajudar a Layla. Então eles oferecem trabalho para ela, eles procuram saber se ela tá bem, as pessoas ficam meio que rondando o barraco para saber se ela tá precisando de alguma coisa. E eles começam a ter um contato, ela começa a ir à igreja para não se sentir sozinha, porque ela vive muito sozinha, então quando ela tá sentindo vontade de ficar entre pessoas, ela vai à igreja, mas ela sempre chega atrasada e sempre sai antes para não ter que cumprimentar as pessoas. Mas eventualmente ela toma contato com o Ames. Eles se aproximam e de um jeito assim muito doido surge a proposta do casamento, né? E então o casamento do Ames com a Layla, ele tem um quê de ato de caridade do Ames. Porque o Ames percebe que ela tá solta no mundo, que ela é uma pessoa muito sofrida e que ela tá passando dificuldade, que ela tem problemas sérios mesmo para subsistência. Então, como o Ames é um solteirão velho sozinho e ele tem meio que a subsistência garantida por ser pastor, ele decide casar com ela como esse meio que ato de misericórdia. O problema é que o Ames realmente cria um fascínio com a Layla, né? Então a relação deles é ambígua,
Porque o Ames parece realmente apaixonado pela Layla, ainda que socialmente a relação deles fosse improvável. Não só pela questão da idade, mas pela questão da posição social também, porque o Ames é esse pastor, vamos dizer assim, mais ou menos respeitado. Não é rico, mas ele é mais ou menos respeitado, né, e da comunidade religiosa, pelo menos, e a Layla é meio que ninguém, né. O livro é narrado com um discurso indireto livre e ele vai e volta no tempo. Então a gente fica com ele sabendo um pouco do passado, um pouco do presente, um pouco do passado, um pouco do presente e um pouco de mais de um passado, né? O passado da Layla com a Doll, né? Juventude e infância, e do passado de quando ela tá conhecendo o Ames, né, e chegando em Gilead. E o presente da história seria meio que o momento em que ela já é casada com o Ames. Mas o que a gente sabe na história do Layla, a gente acompanha até o momento em que a Layla vai dar à luz ao seu filho, né, que é, no caso, o segundo filho do Ames, esse para quem ele escreve a carta do primeiro livro. Então a gente vai acompanhando aí o caminho da Layla até chegar no Ames e se tornar a esposa dele e a mãe do filho dele. E a gente vai acompanhando esse processo da Layla de se deixar amar, coisa que ela não sabe, né? Então, essa pessoa super endurecida pela vida, super solitária, desprovida, não sabe seu nome real, não conhece sua família, não tem um pouso, não sabe direito de onde ela é. A Layla demora para descobrir o nome do país. Só quando ela vai para a escola que ela vai descobrir o nome do país. Ela é uma pessoa que não sabe várias coisas importantes sobre o mundo. Então, parte da convivência dela com o Ames é o processo de se deixar amar e ser cuidada. E, ao mesmo tempo, o quanto ela quer ser cuidada, né? O quanto a proximidade, a relação dela com o Ames vão derretendo qualquer coisa ali que está endurecida. Então, a gente vai acompanhando aí esse processo da Layla de se adaptar ao cuidado, o que é difícil, porque ela quer, mas ela também não sabe muito bem, né, e ela tem um pouco desse condicionamento da vida do andarilho desprovido, né, então é difícil para ela se amoldar a essa vida de proteção, casa, cuidado, carinho, é alguém que se preocupa com ela, enfim, isso é difícil. Tem uma parte comovente do livro em relação à própria solidão da Layla, né? A Layla, num determinado momento, ela começa a reproduzir um pouco essa coisa do filho, de querer um filho, de querer uma criança. E como que ela vai conseguir uma criança se ela é uma pessoa sozinha, isso até antes do Ames, né? Então ela pensa no modo como a Doll conseguiu uma criança, né? Que foi raptando e agora ela finalmente vai ter a criança dela. E a gente vê o quanto isso é importante, né? O quanto, muito mais do que no Ames, a Layla joga essa expectativa de ter alguém, de cuidar de alguém, no filho que ela tá gestando, né? Então a gente vê a profundidade dessa solidão da Layla. Uma outra coisa interessante é o contraste entre o conhecimento do Ames e o da Layla. Eles têm muitas conversas e a Layla tá aprendendo muita coisa no contato com o Ames, porque ela vê ele pregando, ela ganha uma Bíblia, ela começa a aprimorar as suas habilidades linguísticas a partir da leitura da Bíblia e ela copia trechos da Bíblia, ela tá tentando... Porque assim, a Layla foi alfabetizada, mas ela não é uma pessoa com profundo conhecimento, nem cultural, nem linguístico. Então ela começa a se aprimorar no contato com o texto bíblico. E é muito interessante porque assim, a Layla não entende nada de religião e ela não tem muito esse interesse porque ela não foi formada na religião. Então ela lê a Bíblia como literatura. E é muito interessante que são nas histórias mais difíceis, como Ezequiel e o livro de Jó, que ela se identifica. Porque são histórias de dificuldade, de dureza, de sofrimento. Então ela começa a conversar com o Ames sobre como ela entende o que eles estão falando ali. E o Ames fica encantado, ou seja, ele fica maravilhado porque ele tem um outro olhar para a Bíblia. E ela começa a fazer perguntas existenciais super difíceis pro Ames, e ele fica naquela de que ele quer muito responder, né? Esse é o papel dele, né? Como uma espécie de guia espiritual, mas ao mesmo tempo ele não quer ser leviano, ele não quer dar a resposta errada, ele não quer complicar mais a situação, mas ele fica fascinado com o interesse dela e com o modo como ela se relaciona com a Bíblia nesse sentido de uma literatura da dificuldade, né? Eu fiz um curso ano passado sobre a Bíblia, em especial o Primeiro Testamento, e era um curso que a professora dava assim, de uma perspectiva literária e histórica, né? Não de uma perspectiva
religiosa. E ela falava que uma coisa importante a se dizer sobre a Bíblia é que as pessoas às vezes esperavam que o texto, que os livros bíblicos teriam muito assim de normas religiosas, espirituais e morais e éticas e tudo mais, o que tem, de certo modo, mas como os livros bíblicos estavam muito mais próximos de literatura, né? E ela estava falando como várias das histórias bíblicas estão muito mais próximas do que você espera do Dostoiévski, né? Então a professora abria o curso falando isso, né? De que você vai ver muitas histórias de incesto, vai ter assassinato, vai ter traição, vai ter guerra, vai ter poema de amor. Então, assim, a Bíblia tem um caráter literário pesado, além também de um certo caráter de compilação do conhecimento humano daquela época e daquela região, enfim. Então é culturalmente e literariamente também muito rico. E é assim que a Laila se identifica. Ela se identifica no sentido da vida difícil, do mal sem sentido, do sofrimento sem sentido, né? E é nesse caminho que ela vai se identificando com a Bíblia, escolhendo as passagens que ela quer copiar para melhorar um pouco também o seu vocabulário, não parecer tão limitada socialmente. E aí existe esse contraste entre o conhecimento do Ames, que é esse conhecimento acadêmico de um homem que lê muito, de um homem que tem uma formação, e do conhecimento da Laila, que é uma pessoa que é um conhecimento das ruas, né? É uma pessoa que viveu na carne, na pele, na dificuldade, né? É um sofrimento de uma vivência no embate com o mundo, né? E como eles conversam e têm um interesse no conhecimento do outro. Essa é uma parte do livro que eu gosto muito também. Uma outra parte que eu gosto bastante é o descobrimento da Laila do cinema, né? Quando a Laila começa a trabalhar, ela começa a separar um dinheirinho para ir ao cinema. E como a vida dela é muito difícil, tem esse momento de partir o coração, em que ela diz que o cinema era muito mágico para ela. Ela via aquelas pessoas bonitas, dançando, arrumadas, era uma beleza que não estava presente diretamente na vida dela. E ao mesmo tempo, era uma história que todo mundo que estava no cinema sonhava junto. Era como se fosse um sonho que todo mundo está sonhando junto. E aquilo era um escapismo para ela, porque ela não tinha que pensar na vida dela. Então ela fala isso, que ela gostava do cinema porque era um momento em que ela não precisava pensar na vida dela, nos problemas dela, nos problemas que ela tinha que resolver. Ela ia ali para aquele lugar onde ela sentava no meio de várias pessoas que tinham vidas completamente diferentes da dela e dificuldades completamente diferentes da dela, e todos iam por algumas horas sonhar o mesmo sonho, né? É muito bonita essa imagem. Eu acho muito interessante essa descoberta do imaginário que a Laila faz pela leitura e pelo cinema, pela arte, pela ficção, de certo modo, né? Essa parte realmente eu amei. O livro, assim como Gilead e Home, tem uma narrativa super lenta. Eu imagino que essa série toda vai ser assim, bem lento o texto, mas eu acho que esse foi o texto que, para mim, soou mais lento que os outros, tá? Todos eles são realmente lentos, é uma leitura para ler com calma, é a vidinha acontecendo, tem muita reflexão, muita memória. Os 3 livros são esses livros que são muito focados na memória. Boa parte da ação da história, ela acontece por conta do que está sendo lembrado. E aí é um livro para quem gosta dessa história lenta, sabe? Mas o Laila, pra mim, pareceu ainda mais lento do que o Gilead e o Home. Eu fiquei mais de um mês lendo, pra vocês terem uma ideia. O Laila, curiosamente, também me parece o livro mais cristão dos 3. Eu acho que a gente pode dizer que a Marilynne Robinson é uma autora apologeta, né? Então, assim, que a literatura dela, de certo modo, serve a uma espécie de promoção do ideal cristão. Esse é um livro onde a gente vai ter muito essa coisa da misericórdia, da graça, né, de como o bem surge em situações inesperadas, em contextos inesperados, improváveis, como existe um bem de algo que aparentemente parece muito ruim, e de como esse bem é gratuito, não é algo, sei lá, merecido necessariamente. A ideia da graça divina é a de um bem que não é necessariamente merecido, é porque Deus quis. E o livro explora, então, as maneiras como Ames e Laila são muito caridosos um com o outro, né? Das suas maneiras muito próprias e muito particulares, como eles procuram cuidar um do outro e compreender um ao outro. O exercício do amor caritas, né? Desse que é o amor cristão, que é o fazer o bem ao outro, desejar o bem ao outro pelo bem do outro, né? Então existe muito essa representação do amor caritas acontecendo aqui,
de parte a parte, e dessa generosidade que surge apesar dos abismos, porque como Ames e Layla são muito diferentes, de um background muito diferente, de idade muito diferente, eles têm abismos, eles têm dificuldades ali entre eles, não é? O relacionamento entre eles não se torna uma coisa fácil, simples, é todo muito cheio de medo, muito cheio de desconfiança, né? Muita desconfiança da parte da Layla, muito medo por parte do Ames, e existe um certo também desencontro de expectativas, mas como a despeito disso eles procuram cuidar um do outro do modo como eles conseguem. Então tem essa parte que é bonita, mas que claramente tem um quê de apologia, né, cristã. E eu não sei porquê esse livro, que tem a personagem talvez menos cristã de todos, porque ela ainda está tentando entender o que é o cristianismo, né, e enfim, as coisas da igreja, e tentar entender o modo como a religião lê a Bíblia, uma Bíblia que ela está lendo num sentido mais literário. Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que a apologia é mais forte nesse livro até do que nos outros, onde a gente tem protagonistas que são reverendos, né, que são pastores. Com tudo isso dito, no entanto, eu acho que o Layla foi o livro que eu menos gostei dos três. Eu gostei muito dele, ainda é um livro que eu recomendo. Eu estava muito curiosa com essa história da Layla, porque eu sabia que era uma história difícil, eu sabia que ela tinha um passado, era uma mulher com passado, mas eu acho que eu entendo o motivo pelo qual eu gostei mais dos outros dois do que desse. É que como a Layla é essa personagem que foi embrutecida pela vida, ela tem um modo de falar sobre a própria vida e sobre os próprios dramas e sobre os próprios dilemas que é muito seco. Ela é uma pessoa seca. Nesse sentido, quando eu tava fazendo essa reflexão, eu lembrei muito do Vidas Secas, sabe? Do Graciliano Ramos, que é uma narrativa seca, o modo das pessoas falar também é seco, porque a vida deles também é muito seca, e que de certo modo são pessoas assim também, são retirantes também, estão ali andarilhos, procurando um pouso, um lugar pra ficar, comida. É uma vida muito parecida com a da Layla, né? Nesse sentido de não ter pouso, não ter segurança material. E de como essa secura seca um pouco a pessoa também. Não que ela não sinta, que ela não sofra, mas os modos, talvez, de expressão dela sejam um pouco secos também. E aí, eu acho que esse foi um livro que, assim, eu achei o livro verossímil, bem construído, interessante, mas ele não teve em mim aquele peso da comoção que os outros dois tiveram. Como eu falei pra vocês já no início, até eu fiz questão de resumir os outros dois pra explicar, é que o Gilead tem muito essa coisa do encantamento com o mundo e de um amor e o que você quer deixar para aquelas pessoas que você ama, e o Home do sofrimento, das pessoas que amam e querem cuidar, mas caramba, como é difícil lidar uma com a outra, como é difícil a convivência, né? Então são dois livros que mexeram comigo mais no sentido da emoção, os dois primeiros. E esse livro, que talvez eu também tivesse com uma expectativa muito alta, porque era protagonista feminina, né? Tava super animada. Ele vai ser exatamente o livro mais seco, né? Eu acho que eu não vejo isso como um demérito. Eu acho que a Marilynne Robinson consegue levar pro texto essa impressão de secura. E tem uma coisa que ela leva pro texto também, que é essa vida de andar pra lá e pra cá, de não saber pra onde vai, meio que randomicamente. Isso tá um pouco na estrutura do texto. Então, quando você tá lendo o Layla, você fica com aquela sensação, você não sabe direito pra onde a história tá indo. Porque ela vai pra uma memória do passado, aí ela volta pra outra memória um pouco mais contemporânea, depois ela vem pro presente, depois ela vai pra lá, vai pra cá. O livro ele tem um pouco essa estrutura de que parece que não tá indo pra lugar nenhum. Isso poderia ser um defeito, eu acho, se essa não fosse a vida da Layla. E talvez essa seja a maneira que a Layla tem de contar a história dela. Como, né, a narrativa é meio andarilha, de certo modo também. Ela também vai pra cá vendo o que dá, aí vem pra cá ver se vai dar certo, não vai, vai pro outro canto. Então, assim, a narrativa tem um pouco essa movimentação, acho que randômica, tá? E eu acho que isso pode incomodar alguns leitores, mas como eu tenho tentado dar o tempo do texto e sorvê-lo com calma, eu acho que funcionou, acho que combina com a história e com a personagem, mas ele definitivamente não me comoveu tanto quanto me comoveram os outros dois primeiros. Eu, no entanto, sigo ansiosa com a continuação, né, com o Jack,
Pelo seguinte, o Jack é o filho problemático do Button e tem uma relação dele meio problemática com o próprio John Ames. E o Jack é um personagem sobre o qual já se falou muito no Gilead e já se falou muito no Home. E eu fico com essa sensação de que mais do que o centro das histórias serem o Ames, que eu acho que no sentido apologético tá no Ames, o Ames talvez seja essa espécie de personagem modelo da Marilynne Robinson, que as histórias na verdade estão cercando o Jack. Né? E o tempo inteiro a Layla sabe que o Jack existe e ela fala, ela se refere assim como aquele lá, aquele que ninguém menciona, o problemático, sei lá, aquele que nem dá nome pra ele, se dá direito. Então a sensação que eu tenho é que a tensão dos 4 romances estão na verdade em torno da figura do Jack, que é essa espécie de filho pródigo do Button. E aí o que acontece? No final do Gilead, o primeiro livro, a gente vê que está havendo uma aproximação do Jack com a Layla. Nada num sentido muito profundo, mas é porque, de certo modo, o Jack e a Layla, eles se reconhecem um pouco nessa coisa de que eles não são pessoas que cumprem o ideal social esperado deles, e que são pessoas com uma história de vida de muito sofrimento. Parece que ambos reconhecem isso no outro, isso cria um magnetismo entre eles. E o Ames começa a ficar seriamente preocupado de que, uma vez que ele morra, já que ele tá muito velho e debilitado, a Layla se aproxime romanticamente do Jack. Então essa é uma preocupação séria do Ames no final do Gilead. E aí, como já se falou muito do Jack no Home também, e não nesse sentido da aproximação dele com a Layla, nesse último livro eu quero saber se vai rolar essa aproximação aí, né, do que o Ames tá achando que pode rolar, né? Então, eu tô curiosa também para ver o que mais vai se falar da vida do Jack, porque a gente já sabe muitas coisas e coisas muito sérias no Home, né? O Home, boa parte da tragédia do Home já é muito em torno da figura do Jack. Então, assim, que ainda haja um 4º livro focado no Jack, tô bastante curiosa. Então é isso, é um livro que eu gostei muito de ler, mas eu acho que ele é um livro que ele vai funcionar muito bem para quem gosta dessas narrativas lentas, calmas, contemplativas, cheias de reflexão. Para quem não se importa muito com essas narrativas que vão e vêm no tempo. Mas, eu não falei no início, vou falar agora, o Layla é um livro que não está traduzido para o português, tá? Aqui no Brasil só saiu o Gilead e o Home. Eu falei no último vídeo, que foi o vídeo do vlog, que o Gilead está sendo traduzido e vai sair por uma editora. Então, eu acho que quem gosta da história e está interessado na história, mantém contato com a editora, já que eles estão traduzindo o Gilead, porque é muito provável que eles traduzam o resto. Acho que não faria sentido não traduzir o resto. Mas nunca se sabe, né? Como a editora anterior que publicou parou no Home, a gente não tem como afirmar nada categoricamente. Mas eu acho que, estando aí a editora e o interesse, acho que os leitores podem correr atrás de um diálogo com a editora para garantir que a gente vá, sim, então, ter a tetralogia traduzida. Eu li em inglês e provavelmente vou ler o Jack em inglês também, porque como eles ainda estão traduzindo o Gilead, vai demorar pra caramba até que saia o 4º volume. É isso então, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Quem apoia o meu trabalho tem direito a algumas coisinhas interessantes, sorteios, alguns mensais, outros semestrais, dependendo do apoio. Os apoiadores e membros, que você pode apoiar no Apoia-se e aqui no próprio YouTube, recebem o vídeo antecipado e sem anúncio, sem essas propagandas do YouTube, tá? Então, se vocês quiserem pensar no assunto, tem os links aqui na descrição. Boas leituras a todos, beijos e até a próxima. Tchau!